Bem, a gente parou aqui, né? Em tipos de rotina. Então tá. A gente falou que tem 3 tipos: coluna, textual e fluxograma. O fluxograma, vocês lembram que a gente fez no início dessa disciplina, certo? E o fluxograma seria como organograma, na forma de gráfico. A gente, no curso técnico de enfermagem, a gente precisa aprender a coluna e a textual, tá bom? Então, é essa que a gente vai estar visualizando. A rotina na forma de colunas oferece rápida visualização da informação necessária, facilitando sua consulta. É composta de 3 colunas básicas: o agente, que é quem, ou seja, a pessoa que vai realizar a ação, que é o que, e a observação, que é onde. Ou seja, o agente, o enfermeiro, vai realizar a ação de fazer a evolução de enfermagem, e a observação é onde vai ser isso? No prontuário. Né? No prontuário que a gente faz a evolução de enfermagem. Os agentes, então, explicando melhor: um único elemento ou elementos da equipe de enfermagem e da equipe multidisciplinar. É importante salientar que todos os agentes participam da elaboração da rotina, principalmente quando pertencentes à equipe multidisciplinar. Nesse tipo de rotina, pode ser acrescentada uma coluna para a numeração sequencial das ações, que é optativa, né? Geralmente a gente coloca essa coluna para facilitar quem tá lendo o manual, no caso, na parte de rotinas. E a rotina textual é descrita, ou seja, totalmente descritiva. O nome dela já fala sobre isso. Então é como se fosse um texto, podendo seguir os mesmos tópicos da rotina de colunas. A rotina do tipo fluxograma representa graficamente, que é como eu falei para vocês no início, é um gráfico, e ela representa as ações a serem realizadas utilizando símbolos identificados em uma legenda. Ela permite rápida visualização, desde que haja familiaridade com os símbolos universalmente convencionados. Cada setor, cada empresa, cada hospital tem o seu símbolo a ser utilizado de forma universal. Pode ser vertical ou horizontal, dependendo da disposição em que ocorre a sequência de ações. Também é composta por colunas, convenções, agentes, descrição de ações. Essa rotina de fluxograma é só para vocês entenderem que existe, mas que a gente não vai necessariamente estudá-la, tá? Ela não é esse tipo de rotina do dia a dia do técnico, tá? Vamos agora entender a primeira rotina de colunas nossa. Deixa eu diminuir para vocês. Vocês estão vendo essa apostila aí, ela vai estar disponível para download, mas a gente está mostrando aqui também. Vamos lá. Ela tem que ser exatamente assim, professora? Então, hoje tudo é no computador. Se fosse na sala de aula, eu colocaria vocês para a gente fazer juntos em sala de aula. Eu faria ela no quadro e vocês no caderno. Então, eu gostaria que vocês estivessem nesse momento fazendo a de vocês no caderno também, para treinar ela, porque isso é cobrado em estágio. E eu vou cobrar de vocês posteriormente, em nome de Jesus, quando a gente retornar, que vai ser em breve. Nossa, tô ansiosa. Só falo isso, né? Mas é porque a minha primeira aula com vocês é dessa forma, gente. Ai, saudades. Vamos lá. Hospital do Menino Jesus. Ou seja, isso aqui, lembram que a gente acabou de falar? É o nome do hospital. Então, a primeira informação que tem que estar na rotina de colunas é o quê? O nome do hospital, a unidade do hospital, nesse caso. Essa rotina é sobre a pediatria. Então, a unidade que é do hospital, essa rotina pertence à unidade de pediatria. Qual é a rotina da pediatria que vai ser descrita nessa rotina? Rotina de admissão para cirurgia. Então, aqui nessa rotina vão estar descritos os passos para admitir uma criança, porque é pediatria. Essa criança vai estar fazendo uma cirurgia, mas ela vai estar ainda sendo admitida, ela vai entrar, vai internar ainda, tá? Ela não fez a cirurgia ainda. Quais são as normas para essa rotina? 3 normas. Professora, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1? Pode, gente. Cada hospital vai ter essa quantidade de normas e vai ter que ser feitas pela enfermagem. O enfermeiro junto com o técnico, viu? Então, quais são as normas?
Primeira norma. Professora, essa norma ela é obrigatória? Gente, cada hospital coloca a sua norma obrigatória de acordo com a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, que é quem dá todo o norteio para a gente no Brasil, tá? Então, primeira norma. A unidade de pediatria admite crianças de 0 a 12 anos. Tem 13 anos, não vai para a pediatria, vai para onde? Para a clínica médica. Entenderam? É esse hospital com essa rotina. O que a gente estudou em clínica médica? Vamos lembrar? Que a partir de 13 anos já vai para a clínica médica. Menores de 12 anos não vão para a clínica médica, porque eles vão estar na pediatria. Todas as crianças poderão estar acompanhadas da mãe ou responsável, ou seja, a criança pode sim ter um acompanhante. Na verdade, eu vou dizer para vocês que isso é verdade, isso é fato. A criança tem que estar, não é que ela pode estar, ela tem que estar com acompanhante, porque numa criança o técnico de enfermagem não pode ser, ao mesmo tempo, técnico, babá, mãe, provisória, não tem como. Vocês sabem da rotina da enfermagem, a gente já falou muito sobre isso em sala. Então, a criança tem que estar acompanhada. Terceira norma, as admissões programadas deverão ser feitas no período da tarde, no dia anterior à cirurgia, até às 16 horas. Então, toda admissão, por exemplo, paciente amanhã, a criança vai fazer uma cirurgia de hérnia umbilical. Essa cirurgia foi agendada. Lembra a clínica cirúrgica? Vocês estudaram isso? Então, essa cirurgia foi programada, agendada. Então, a admissão dessa criança, nesse caso aqui, ela deve ser feita no período da tarde, no dia anterior à cirurgia. Então, a pessoa interna um dia antes, no caso dessa criança. Ah, mas tem cirurgia que a pessoa interna no mesmo dia para fazer a cirurgia. Sim, gente. Depende da cirurgia, depende da indicação médica, depende de vários fatores. A gente está dando um exemplo aqui, tá bom? O agente, a ação e a observação. Lembra que a gente acabou de comentar ali? O agente é quem vai executar a ação e a observação é uma observação da ação. O agente, nesse caso, o primeiro agente que tem contato com a criança é quem? O enfermeiro, porque ele vai... Olha as ações dele. São várias, mas a gente coloca as mínimas. Ele recebe a criança, a mãe ou o responsável. Ele mostra a unidade à mãe ou responsável, se ele vai apresentar aquela unidade para a mãe ou o responsável dessa criança. Vai orientar sobre as rotinas da unidade, por exemplo, o café da manhã vem tal hora, o almoço vem tal hora, os cuidados vão ser feitos tal hora, o banho é tal hora, certo? Ele realiza o exame físico na criança e preenche o histórico de enfermagem, esse enfermeiro. Na hora que a criança chega, tá? Na admissão para a cirurgia dessa criança na pediatria. Onde vai ser feito tudo isso? De receber a criança, de mostrar a unidade, de realizar o exame físico? Na sala 101. Oh, meu Deus, como volta aqui? Ai, tô aprendendo, gente. Na sala 101. Então, na sala 101 é onde vai se receber essa criança, vai mostrar a unidade para essa mãe e vai orientar sobre as rotinas da unidade. Tá? E vai proceder ao exame físico. Onde faz o preenchimento do histórico de enfermagem? No impresso, número 0012739. Isso é o quê? Uma página do prontuário. Tá bom? Então, lá no prontuário é que eu vou preencher o histórico da criança. Qual a função do técnico de enfermagem? Ele vai preparar o quarto onde a criança vai ficar, né? O leito e tudo mais. Providenciar as roupas para a criança, né? O pijama da criança em si, né? Seja já do próprio hospital. Acomodar a criança acompanhante no quarto e identificar os impressos do prontuário da criança. Quais são essas roupas para a criança que ele tem que providenciar? Qual a observação? O pijama ou camisola. Estão entendendo essa questão da observação? Essa observação é para esclarecer melhor a ação, tá? Novamente, o enfermeiro vai fazer o que agora? Depois que ele realizou tudo isso, o técnico vai prescrever os cuidados de enfermagem a serem realizados com essa criança e anotar tudo no prontuário. Onde vai ser feito tudo isso? Na evolução de enfermagem. E quais são os cuidados de enfermagem mínimos? Ele vai pedir para o técnico realizar, né? Ele vai fazer na prestação de enfermagem. Sinais vitais, data e hora da internação, as intercorrências possíveis com essa criança, tá bom? E o médico?
O médico vai prescrever a medicação e o preparo para a cirurgia. Vai avisar o anestesista para fazer a visita pré-operatória. Professora, não tinha que ter algo aqui? Gente, não tem necessidade, porque todo mundo sabe que a prescrição médica e o preparo para a cirurgia é feita onde? Onde que a gente faz? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Na prescrição eu acho que não vai aceitar. Mas lembra o que a gente falou agora? Na prescrição médica, ou seja, no prontuário médico. Acho que foi. Prescrição médica. Nós falamos muito sobre isso. Não falamos? Então tá. E agora a rotina textual. A textual, ela é diferente da de coluna, por quê? A de coluna tem 3 colunas separando as informações: agente, ação e observação. E a rotina textual, ela é tudo descrito. Tá bom? Então vamos aqui. O início, o cabeçalho, é a mesma coisa praticamente. Aqui eu coloquei só 2 normas, mas podem ter 3, 4, 5, 10, tá bom? É de acordo com a rotina do local. Então, a rotina textual: Hospital do Menino Jesus, unidade de pediatria. Eu gostei da pediatria, né? E a rotina é a rotina de aquisição de medicamentos são controlados. Então, agora a gente vai fazer uma rotina para pegar essas medicações não controladas na farmácia. Quais são as normas? A requisição de medicamentos deverá ser efetuada pelo técnico de enfermagem mediante previsão elaborada. Então, o técnico vai se organizar para fazer a previsão dessa medicação para não faltar essa medicação. A requisição de medicamentos deverá ser feita todos os dias até as 9. Então, até as 9, todos os dias, a equipe de enfermagem tem esse horário para buscar a medicação na farmácia. Quais são as ações? Verificar a quantidade existente de cada medicamento utilizado na unidade, para não faltar essa medicação. Comparar a quantidade existente com a prevista no instrumento. Previsão de medicamentos para a unidade de pediatria. Por quê? Isso aqui é uma observação do manual. No manual vai ter, por exemplo, no nosso manual que a gente está falando aqui, vai ter lá uma página: previsão de medicamentos para a unidade de pediatria. Tá bom? Anotar no bloco de papel o nome do medicamento e a quantidade que está faltando, para a gente não esquecer. Gente, lembrando, isso aqui é um exemplo. Hoje em dia nos hospitais a gente geralmente se fala por chat. Por exemplo, aqui na Agora, se a escola fosse um hospital, eu ia solicitar uma medicação para o Santo Elias. Ia falar no chat aqui: ô, farmácia de Santo Elias aí, necessito da dipirona endovenosa, favor entregar até às 9 horas. Entenderam? Preencher o impresso de requisição de medicamentos, anotando o código de cada medicamento, nome e a quantidade desejada. Assinar a requisição e encaminhá-la ao serviço de farmácia, nesse caso, nesse hospital, lá desse Menino Jesus. A farmácia fica no 4º andar. Receber medicamentos enviados ao serviço de farmácia, conferindo com requisição feita. Guardar os medicamentos no lugar próprio, armário de medicação da sala de serviço, ou seja, tem um lugar próprio para guardar a medicação. Gente, não é jogada, então a gente vai colocar no local próprio. Comunicar intercorrências para o enfermeiro da unidade. E aqui nesse exemplo, né, se vocês tiverem com dúvida, a gente recebe a medicação e confere com o que a gente solicitou. A gente confere se, por exemplo, eu pedi dipirona endovenosa. O que veio para mim? Dipirona via oral. Está errado. Entenderam? A gente tem que conferir, sempre. A gente não pode confiar. Procedimentos. Saímos de rotina e entramos em procedimentos. Procedimento é a descrição detalhada e sequencial de como uma atividade deve ser realizada, é sinônimo de técnica. O procedimento, ao contrário da rotina, geralmente é uniforme para toda a organização, pois ele está baseado em princípios científicos e assim não se modifica, independentemente de quem o realiza. Por exemplo, o procedimento de sondagem vesical é realizado por um enfermeiro ou por um médico sempre da mesma maneira. O tipo de material utilizado pode ser modificado, mas o como fazer a sondagem geralmente é igual. Então, o procedimento é aquilo que a gente vai realizar tecnicamente com o paciente, ou com a nossa vida mesmo, no dia a dia. Nesse caso, a gente está falando do paciente porque a nossa rotina vai se voltar toda para isso, né?
Então, a sonda vesical de demora, ela pode ser realizada por um médico? Pode. Pode ser realizada por um enfermeiro? Pode. Pode ser realizada pelo técnico de enfermagem? Não, não pode. Então, o enfermeiro e o médico podem fazer. Cada um vai fazer do seu jeito, mas o como fazer com a técnica correta, para não ter contaminação, tem que ser do mesmo princípio, tá? A elaboração. É importante que os passos e procedimentos sejam suficientemente detalhados e explicativos para redimir todas as dúvidas de quem vai executá-lo. Assim como a rotina, o procedimento também deve ter uma identificação exata. O procedimento pode conter as seguintes informações: nome da organização de saúde, nome da unidade de enfermagem, título do procedimento, finalidade desse procedimento, princípios a serem observados, material necessário, preparo do paciente, preparo do ambiente, descrição dos passos, anotação no prontuário. Para ser mais explicativo, o procedimento pode conter também ilustrações. Gente, a gente fez tanto já procedimentos, vocês vão lembrar disso. O POP, Procedimento Operacional Padrão. Nós fizemos muito POP. Então, o POP, ele é um exemplo de procedimento. Tem tudo isso aqui que a gente está falando. Tipos de procedimentos. Existem 2 tipos: o textual de colunas, assim como a rotina. O procedimento textual é descritivo como um texto. E o procedimento de colunas pode unir várias informações, como, por exemplo, finalidade e descrição dos passos, material e descrição dos passos e outras informações que a gente achar necessário introduzir, de acordo com a informação que a gente quer salientar, né? Que a gente quer acrescentar. Os manuais somente poderão cumprir sua finalidade, isto é, servir de instrumento de informação, na medida em que forem adequados para a realidade da enfermagem vivenciada. A reflexão e o bom senso são condições indispensáveis para a sua utilização, para que não se torne impedimento à tomada de decisão adequada e não cerceie a iniciativa e a criatividade. O manual, como instrumento de consulta, ajuda na resolução de dúvidas, mas sozinho ele não é efetivo. É tudo isso que a gente comentou na aula anteriormente. A gente precisa que o manual ele seja efetivo, ele realmente funcione, não fique só no papel. Há necessidade de aliar a consulta ao manual à supervisão das atividades envolvidas, pois mesmo com todo o cuidado na elaboração, podem ainda surgir dúvidas e necessidade de orientação. Conclui-se, então, que os manuais fazem parte da estrutura formal da organização, transmitindo, por escrito, orientações para o desenvolvimento de atividades de enfermagem. É um instrumento que reúne de forma sistematizada as normas, rotinas, procedimentos e outras informações necessárias para a realização das ações de enfermagem. A elaboração do manual deve seguir as etapas de diagnóstico da situação, determinação de instrumentos, implantação e avaliação, que é o que a gente comentou lá no início da aula. O regulamento da organização de saúde, o regimento da unidade de enfermagem, as rotinas, os procedimentos, são alguns dos instrumentos que podem constar nesse manual. Então, eu vou pedir para vocês estudarem essa apostila, né? A gente vai ter uma atividade relacionada a manuais de enfermagem e, aos poucos, a gente vai se adequando a isso, tá bom? Agora, eu vou mudar a tela para a gente iniciar um conteúdo chamado de administração de recursos materiais na enfermagem, tá? Vou aqui que é melhor. Tá. Quando a gente fala em recurso material, o que a gente lembra? Por exemplo, em sala de aula, a mochila, a caneta, no caso eu estou usando aqui um notebook, um mouse, meu celular, estou com um caderno por perto. Então, esse é um recurso material para poder dar aula, por exemplo. O giz em sala de aula, o quadro, isso é recurso material. E o que é recurso humano? Pessoas. No caso, para a sala de aula, seria o professor. O professor, no caso, enfermeiro. Então, os recursos materiais, bem como os recursos humanos e financeiros, são essenciais para o funcionamento de qualquer tipo de organização, pública ou privada, de serviço ou de fabricação, com finalidade lucrativa ou não, e constituem fator que possibilita o alcance dos objetivos propostos por essas organizações. Esses recursos representam cerca de 75% do capital das organizações,
Portanto, a forma de administrá-los reflete-se nos custos e na produtividade das empresas. Então, o recurso material ele é muito, muito elevado o custo dele, né? Esse recurso aqui, ele é recurso material, humano e financeiro, é no geral. Então, é um custo elevado para a empresa, né? Digamos, então aqui para a empresa não tem muita validade, né? Ela vai gastar mais do que lucrar. Não, se souber administrar corretamente, é o contrário, né? Ela vai lucrar bastante em cima disso. No caso, o hospital de grande porte, se ele souber administrar bem, ele abre várias filiais, por exemplo. A administração de materiais é um ramo especializado na ciência e administração, pois trata especificamente de um conjunto de normas relacionadas com a gerência de artigos essenciais à produção de determinado bem ou determinado serviço. Então, por exemplo, o Hospital da Criança, né, de Brasília, o Hospital da Criança José Alencar. Eu posso receber um adulto lá para fazer tratamento? Não. Posso receber um idoso? Não. Uma mãezinha gestante, né? Uma mulher que está com 8 meses e o bebê dela está doente. Gente, é após o nascimento, porque já é o Hospital da Criança. Então, assim, trata o bebê, trata a patologia da criança, mas não é um local para gestante, não é um local para o idoso, não é um local para o adulto. É um hospital voltado para patologias infantis, tá? Ou seja, especificamente para aquela finalidade, tá bom? Os recursos materiais vão sendo administrados por serviços especializados e destacados nas estruturas organizacionais, subordinados diretamente à divisão das organizações, cabendo-lhes a responsabilidade e a centralização das atividades relacionadas aos materiais. Essas atividades compreendem um ciclo contínuo de operações correlatas e interdependentes, válidas para qualquer instituição independentemente do seu tamanho, sendo elas previsão, aquisição, transporte, recebimento, o armazenamento, a conservação, a distribuição e o controle desse tipo de material. Então, o recurso material, ele tem um custo elevado, mas se tiver a administração adequada desses recursos, se esse recurso realmente for de qualidade, a gente pode ter vários benefícios de adquirir material. O custo dele é elevado, mas a gente sabe que o material é de qualidade. Para compreender os objetivos e a importância da administração de recursos materiais nas organizações de saúde, deve-se destacar alguns aspectos, tais como: os materiais apresentam geralmente um custo da ordem de 30% a 45% das despesas das instituições de saúde. Recursos humanos têm um custo mais elevado que os materiais no custo de tratamento hospitalar. Por quê? Recurso humano é um salário que você vai pagar para aquele profissional exercer a sua função. Então, geralmente, é um custo mais elevado para a empresa do que um pacote de gás, por exemplo. Tá bom? A grande variedade de materiais que os hospitais necessitam para seu funcionamento vão desde equipamentos sofisticados, como um tomógrafo computadorizado, que é aquele aparelho gigante que faz a tomografia computadorizada para visualizar melhor os órgãos, visualizar melhor, por exemplo, um tumor, para a gente entender se esse tumor está enraizado, se para cirurgia, para remoção desse tumor, se vai ser muito impactante para o paciente, tá bom? Até medicamentos, roupas de cama, produtos de limpeza, peças de reposição e outros. Essas peças de reposição, gente, por exemplo, o estetoscópio não tem as olivas que a gente coloca no ouvido, então às vezes as olivas estão estragadas. Então a gente vai lá na manutenção, pede para fazer manutenção daquele estetoscópio, eles vão colocar um novo estetoscópio, novas olivas, né, vão substituir para a gente, para não ficar machucando nossos ouvidinhos, tá? Nossas orelhas. Então, continuando, os custos hospitalares têm aumentado consideravelmente devido à complexidade de tratamentos e procedimentos realizados pelos técnicos da área de saúde em suas especialidades, exigindo materiais modernos para sua execução junto à clientela. O produto final das instituições de saúde é a prestação de serviços de saúde aos clientes que recebem ações terapêuticas que não devem sofrer qualquer interrupção. Então, assim, tudo que a gente está falando relacionado a material é material de recurso humano junto com recurso material, que esse recurso, no caso humano, ele tem um custo elevado pelo que a gente falou, pelo até mesmo, por exemplo, um médico, ele estuda no mínimo 10 anos, a gente fala 6 anos só para ser médico, mas se ele quer ser
um neurocirurgião, um neurocientista, ele vai estudar muito mais. Então, mínimo de 10 anos. É claro que o salário dele tem que ser elevado, tem que ser valorizado, né? A gente fala sempre sobre isso em sala de aula, acredito que vocês lembrem. Então, por exemplo, o que vai para o cliente no final, ele tem que receber ações terapêuticas que não vai sofrer interrupção. Por quê? Porque o local que ele se encontra é capacitado para aquilo, tá? Considerando-se esses fatores, pode-se dizer que a administração de recursos materiais nas instituições de saúde tem como objetivo coordenar todas as atividades necessárias para garantir o suprimento de todas as áreas da organização, ao menor custo possível, de maneira que a prestação de seus serviços não sofra interrupções prejudiciais aos seus clientes. As funções do serviço de materiais nas instituições de saúde são compra de material, o armazenamento do material, a distribuição dele dentro do hospital e o controle desses materiais para a gente não ter nem perda, nem roubo, nem danos. Que tipo de recurso? Coloquei a ilustração aqui só para vocês lembrarem do que a gente falou já. O esteto, o prontuário, os computadores, o computador é novo, né? Bem novo. A ambulância, a energia, né? As lâmpadas a serem trocadas por necessidade, o telefone. Nesse caso aqui, o oftalmo, ele precisa de um recurso específico para fazer exames de vista. Então, o serviço de compras, ele faz a aquisição do material mediante as solicitações de reposição de estoque, né? Digamos, a baixa ou a alta desse material vai ser emitida a reposição pelo almoxarifado ou por outro serviço interessado em adquirir o equipamento ou material que ainda não faça parte do estoque do almoxarifado. Cabe ainda ao serviço de compras proceder à negociação com os fornecedores segundo as normas da compra da instituição, consultando os serviços interessados em relação às especificações e qualidade do material encaminhado após a compra, né? Porque, gente, isso aí é aquela famosa carta aberta, né? Que várias empresas vão estar oferecendo o serviço dela de compra e venda de material para poder o hospital pagar por aquele serviço que elas estão vendendo, né? As notas de serviço de tesouraria, para que se efetue pagamento de fornecedores, seja fornecedor de material de limpeza, de alimentação, material de o próprio material fixo, como os leitos, as camas, né, as grades, o material que as cadeiras, tudo mais. O recebimento, armazenamento e distribuição e controle dos materiais são efetuados pelo serviço de almoxarifado. O controle do material de consumo é feito pelo almoxarifado a fim de manter os estoques em níveis ideais. O controle do material permanente e equipamentos mobiliários é efetuado pela seção de patrimônio, que pode ou não estar ligada ao serviço de almoxarifado ou de compra. Ou ainda constituir o serviço de departamento de recursos materiais. Que fala de patrimônio? Geralmente nos serviços públicos, se a gente observar a cadeira, a maca, tem lá uma plaquinha de metal com um número. Aquilo lá é o número de patrimônio, ou seja, se alguém roubar aquilo, tem como rastrear no sentido de, entendi e tal. Esse material aqui foi, né, era lá do Hospital de Planaltina, entenderam? O serviço de patrimônio controla os extravios, extravios seriam os roubos, né, os furtos, né, que a gente pode falar assim, as saídas de equipamentos da instituição para consertos, empréstimos, transferências internas de materiais entre serviços, além de dar a baixa no número de controle de patrimônio, de materiais sem condições de uso. Por exemplo, não tem mais como consertar esse esfigmo. Olha, não tem como. Não tem como, o cara da manutenção vem e fala, olha, Aparecida, não tem como. Esse aí já tem 10 anos aqui no hospital, a gente sempre consertou, e agora nem a abraçadeira dele a gente consegue mais consertar. Então, realmente, eles vão dar como se fosse um finish, né? Não tem como, pode jogar no lixo. Então, eles que fazem isso. Estabelecendo formas e períodos para o levantamento patrimonial da instituição, que é a contagem de todo o material existente do hospital. Os serviços que mais utilizam a área de recursos materiais nas instituições hospitalares são a nutrição e dietética, né? Panela, prato, garfo, todo o material que tem na nutrição, que é distribuído ao paciente e a nós da equipe. A lavanderia também, né? Porque tem um custo super elevado. E a farmácia, são os locais que mais têm uma rotatividade de recursos, né, recursos materiais. A enfermagem vai se tornando um grande usuário no serviço de materiais nas instituições de saúde, devido ao número crescente de procedimentos que exigem o uso de materiais específicos. Porque a gente vem aprendendo com o passar do tempo
e com as nossas rotinas, a utilizar o nosso material da forma melhor possível para o paciente e para a instituição. A administração de recursos materiais nas unidades de enfermagem. A gerência dos materiais nas unidades de enfermagem, como não poderia deixar de ser, envolve funções de previsão, provisão, organização e controle. Previsão, gente. Previsão do tempo. Não é para a gente se organizar, porque amanhã pode chover, pode nevar, pode fazer frio, calor, né? A provisão, você já organizou tudo isso, você vai tentar manter para não ficar sem aquele produto. A organização é para justamente continuar acontecendo a provisão e o controle do material para não ter danos, extravios e furtos. A previsão de materiais nas unidades de enfermagem. A previsão dos materiais é definida como um levantamento das necessidades da unidade de enfermagem, identificando a quantidade e especificidade deles para suprir essas necessidades. Para se fazer uma previsão, deve-se fazer o diagnóstico situacional da unidade em relação às quantidades e especificidades, analisando os seguintes fatores. Primeiro, a gente entende o que cada rotina, o que cada unidade tem de rotina. Então, por exemplo, o que seria a especificidade da unidade? Este fator indicará a especificidade do material, isto é, o que é necessário para o desenvolvimento das atividades de cada unidade. Por exemplo, na unidade de centro cirúrgico será necessária a previsão de bisturi elétrico, que não será necessária na clínica médica. Ou seja, no centro cirúrgico eu tenho 5 salas operatórias, tenho 5 SOs. Então, eu tenho que ter 2 bisturis elétricos para cada sala, porque se um quebrar, eu pego o outro. Ah, professora, não tem necessidade. Se você tem 5 salas operatórias, basta ter 6 bisturis elétricos, porque se um quebrar, você pega emprestado da outra sala. E aí, se da outra sala quebrar? Entenderam? Então, é como se fosse o reserva. Entendam dessa forma, tá? Características da clientela. A gente vai observar a faixa etária, se é homem, se é mulher, né, no caso, o sexo do paciente, condições socioeconômicas, que isso vai nos ajudar a compreender melhor o que aquele paciente necessita, as patologias mais frequentes, né, que vai aparecer em cada local para a gente fazer a previsão de cuidados de enfermagem. Isso tudo constitui fatores que influem na previsão dos materiais em relação à especificidade e quantidade. Exemplos de tudo isso. Numa clínica médica, onde há uma porcentagem elevada de leitos ocupados por pacientes idosos e acamados, com certeza será consumida quantidade maior de material para a prevenção descarada de decúbito. Então, a gente vai ter que ter material para utilizar de prevenir lesão por pressão do paciente. Então, os coxins, lençóis, o material de hidratação da pele, tá bom? Frequência dos materiais. O número de vezes que o material utilizado na unidade determinado pelas rotinas de procedimentos dela realizadas, indicará a quantidade necessária desse material. A observação do consumo de determinado material no período de tempo, geralmente 3 meses, dará essa informação. Então, qual é a frequência que eu utilizo? Por exemplo, imaginem a gente lá no estágio, né? Vocês vão para estágio, bonitinhos, e aí vocês têm uma frequência de uso de material, principalmente EPI. Então, se eu vou dar 5 banhos, né, 5 idosos diferentes, eu tenho que utilizar 5 pares de luvas diferentes, só para o banho. Quando eu termino o banho, eu jogo aquela luva fora, vou pegar outra, porque aquela luva está suja, porque eu lavei as partes do idoso, as partes do paciente, então aquela luva já não serve mais para uso. Vou pegar outro par de luva para utilizar, para passar o hidratante naquele paciente, para vestir as vestimentas, né, do paciente, para sentá-lo, para levantá-lo, para pentear o cabelo, para fazer tudo que eu preciso. Então, já é outro par de luva, entenderam? Então, a frequência é muito grande de luvas, por exemplo, tá bom? Exemplo, nesse caso aqui também. Eita, não, tá certo. Gente, calma, porque, fica atento aí. Fica atento que se você estivesse aqui, você estava me corrigindo, né? E eu ia adorar, porque, meu Deus. Vamos, então, exemplo. Provimento de bisturis elétricos. Foi o que eu falei no exemplo, no início, né? Por isso que eu me confundi. O provimento de bisturis elétricos para todas as salas de operação poderá determinar o cálculo de bisturis reserva
para caso de quebra, pois tem alta frequência de uso, que foi o que eu falei no início. Se eu tenho 5 salas operatórias, eu não tenho que ter 5 bisturis elétricos. Não, realmente, você tem que ter 10, porque é 2 para cada sala. Você não tem que ter 6, porque você vai pegar emprestado na outra sala. Aí um outro quebra, outro quebra, outro quebra. Pronto, fica sem. Ou a sala operatória fechada, centro cirúrgico não funciona em determinadas cirurgias. Faz cirurgia de campo aberto, mas é mais risco para esse paciente. Se fosse de outra forma, não seria isso. Então, existe toda uma logística, toda uma preparação para acontecer, tá? Número de leitos da unidade é um fator importante na previsão dos materiais por ocasião da abertura de unidade. Posteriormente, deve se ajustando a quantidade conforme o consumo. No caso de expansão, é melhor fazer uma projeção em relação à porcentagem de ocupação dos leitos já existentes. Ou seja, eu tenho 30 leitos na clínica médica. Eu vou ter que me organizar para medicação, para esparadrapo, gase, EPIs, roupas de cama, para 30 leitos, certo? Não, a gente sempre dobra isso. A gente triplica isso. Porque durante o dia tem intercorrência, gente. A gente não quer que tenha. Mas e se tivesse intercorrência? Você não estava preparado para isso? Você tem que ser profissional. Então, a gente tem que estar preparado para as intercorrências. Local de guarda. O espaço físico disponível para a guarda do material determina também a quantidade do material a ser solicitado em um determinado período. Então, o local de guarda é o quê? Você vai ter um local adequado para guardar. Lembra que no passado teve um acidente? Vários, de vez em quando ainda tem, mas hoje em dia, graças a Deus, eu acho que diminuiu isso. Os erros que acontecem, né? Um técnico de enfermagem colocar leite com café na veia do paciente. E era para colocar na sonda. O paciente estava se alimentando por sonda, colocou na veia, que era para acesso venoso, de acesso venoso para medicação. Então, esse tipo de erro é porque a pessoa não guardou aquilo no local correto. Se lá naquela gaveta está escrito soro fisiológico, tem que ter o que lá? Soro fisiológico. Se tiver soro glicosado, está errado, não está? Porque cada material tem que estar organizado no seu devido lugar. Durabilidade do material. A previsão também está ligada à qualidade do material no que diz respeito à durabilidade, isto é, sua vida útil, e também ao prazo de validade de esterilização. Às vezes, o consumo de material está estipulado, porém, a aquisição de uma marca de qualidade inferior determina um gasto maior e o estoque acaba antes do tempo. Então, é o que eu falei para vocês, o custo-benefício. O que é mais durável? O que é melhor? É melhor tal marca, mas a gente não tem viabilidade no momento financeira para comprar. Por exemplo, todo mundo sonha com o quê? Com Littmann, né? Aquele estetoscópio que a gente escuta até o pum que não saiu do paciente ainda, que a gente já falou em sala. Mas todo mundo pode comprar um Littmann? Não. Então, tem Littmann mais em conta? Tem Littmann de 700, 800 reais. Assim como tem Littmann de 25 mil reais. Mas qual a necessidade do médico ter um Littmann de 25 mil reais? Não sei. Ele deve ser neurocientista, um cardiologista pediátrico, um cardiologista de pacientes que estão agora tratando com Covid, né? Porque a Covid, agora cada vez mais a gente descobre que ela ataca vários órgãos. Não é só problema respiratório, né? Então, existe a necessidade e a durabilidade do material, que é o custo-benefício. Periodicidade da reposição do material. É importante fazer um mapa de consumo, onde deverá constar o tipo de material e a quantidade gasta mensalmente. Esse material deve ser redividido em relação à periodicidade da reposição e ao tempo gasto para tal. Isso significa qual será a frequência da reposição de material, se vai ser diária, semanal, quinzenal ou mensal, e quanto tempo levará para que a solicitação de reposição do material seja atendida pelos serviços solicitados, como almoxarifado, lavanderia e farmácia. A periodicidade de reposição deve ser discutida com os serviços visando o melhor atendimento aos pacientes. É comum a gente acrescentar uma margem de 20% a 30% no total dessa cota para que você tenha uma margem de segurança. Se recomenda acrescentar 30% em relação aos materiais que tenham maior variação no consumo, que é o que a gente falou. Se eu tenho um centro cirúrgico com 5 salas operatórias, eu não posso ter somente 5 bisturis elétricos. Eu não posso ter um centro cirúrgico somente com isso. Eu tenho que ter o dobro, o triplo. Se eu puder ter o quádruplo desse valor, eu vou ter o quádruplo desse valor. Eu vou ter 20 bisturis elétricos. Por quê? Eu tenho que estar sempre com material de reserva.
para não faltar, gente. Nosso paciente não tem culpa se você não se organizou. E detalhe, a equipe de enfermagem fica responsável por tudo isso. Lembra que em centro cirúrgico, quem é responsável por testar todos os materiais antes da cirurgia? O técnico de enfermagem, que fica lá sendo o quê? Instrumentador, ou que fica fazendo a rotatividade lá dentro do setor? O que fica fazendo a rotatividade. O instrumentador está lá instrumentando junto com o cirurgião. Tá? Lembrem sempre dessas coisas. Porque a periodicidade ela tem muito a ver com isso. Com o que a gente faz de consumo. Então, o material que a gente consome muito, como material de EPI, como material cirúrgico, no caso centro cirúrgico, ou clínica cirúrgica, PS, a gente tem sempre que levar mais 30% ainda. Nós vamos aprender a fazer mapa de consumo, tá bom? Provisão de materiais nas unidades de enfermagem. A provisão consiste na reposição dos materiais necessários para a realização das atividades da unidade, mediante o encaminhamento do impresso de solicitação a serviços que fornecem materiais. No caso das unidades de enfermagem, as solicitações são para os serviços de almoxarifado, farmácia, lavanderia, manutenção, ou o setor de conservação e reparos, que é a mesma coisa do setor de manutenção. Então, a provisão, eu vou repor o material necessário mediante o encaminhamento de impressos que a enfermagem ou o setor de medicina, o setor de fisioterapia, realizou para um setor específico. No caso, como a gente está estudando manuais de enfermagem, a provisão é de enfermagem. O sistema de reposição pode ser realizado de 4 formas. Reposição por tempo, que nesse sistema a reposição ocorre em épocas pré-determinadas, sendo cotas repostas integralmente. É a forma mais utilizada na enfermagem, porém propicia a formação de grande estoque na unidade. Sistema de reposição por quantidade, tendo sido estipulada uma cota quando o estoque chega ao nível mínimo, chamado estoque de reposição, que é o que garante o tempo de espera da reposição. Acontece quando é emitida a requisição de solicitação de material para o serviço, independentemente de um prazo estipulado. Esse sistema também, se ele é bem utilizado, ele se pode revelar bastante vantajoso. Eu dou preferência a esse sistema, gente. Eu sempre utilizei ele onde eu trabalhei, porque é o que não deixa a gente estar faltando material e também não sobra muito se a gente tiver um controle adequado. Porque ele é vantajoso, mas pode ocasionar a falta de material caso não seja observado constantemente o nível mínimo de estoque e os prazos de serviço que fornecem material, quando não existe infraestrutura que possa atender aos pedidos. Na última vez que eu trabalhei na assistência, há muitos anos atrás, tinha uma técnica de enfermagem do meu plantão que era responsável por olhar o estoque de medicação todos os dias. Então, ela era de segunda a sexta, né, assim como eu trabalhava de segunda a sexta, e no fim de semana não estava lá, então ela observava todos os dias o estoque de medicação. E eu observava outras coisas também para não deixar faltar. Então, a gente juntava no final do dia e olhava, não, isso aqui realmente dá até amanhã. Não precisa solicitar para depois de amanhã, próximo plantão, tá? Sistema de reposição por quantidade e tempo, estabelece uma quantidade de materiais, uma cota, que garante o consumo durante um período. E em época também pré-determinada é feita a solicitação de materiais a quantidade necessária para repor o estoque. Ela colabora para o não esquecimento da emissão do material, da solicitação de material e evita o aumento de estoque. E sua realização depende de que se dispõe de estudo frequente de previsão de materiais. Então, é a equipe inteira olhar. O plantão par olha, o plantão ímpar também olha. Está faltando, o próximo plantão par não, o próximo plantão da equipe ímpar não vai ter dipirona, não vai ter esparadrapo. Então, hoje a gente já vai solicitar, tá bom? Sistema de reposição imediata por quantidade. Geralmente, esse sistema é utilizado pelas instituições de saúde particulares. A reposição é feita por uma das vias de ficha de débito do paciente ao almoxarifado e à farmácia, os quais encaminham os materiais para a unidade diariamente ou com uma frequência ainda maior. Esse sistema também apresenta um inconveniente, que é o esquecimento de debitar o material, ficando a unidade desfalcada. Esse é mais difícil por causa disso. Às vezes, pela rotina, pela correria, a gente se preocupa tanto com a enfermagem, com o cuidado do paciente, se realmente a assistência foi prestada, que a gente esquece do sistema, o que não pode acontecer, é óbvio. Mas ele dá um pouco de problema por causa disso, que é imediato, você vai lá, corre, pega na hora. Então, dá um pouco de correria no sistema. Nossas aulas de hoje estão concluídas.
Sei que é tudo novo, gente, principalmente pra mim, né? Eu particularmente gosto, vocês sabem que eu gosto de estar em contato com as pessoas. Eu acho que em breve aliás, nós já estamos vivendo tudo isso, né? A questão do entender o que está acontecendo e respeitar. Mas em breve a gente vai sim se encontrar, a gente vai estudar de novo, olhando um para a cara do outro. Em breve o estágio vai vir, vocês têm que estar preparados psicologicamente, sabendo da real necessidade que vocês vão estar exercendo dentro da enfermagem, do local de estágio. Não existe voltar ao normal, né? Para mim, pelo menos, existe se adaptar ao novo. E, graças a Deus, nós somos adaptáveis. Deus é tão perfeito que criou o ser humano adaptável. E eu acredito muito que a gente vai passar por isso e vai sobreviver, como a gente sobrevive até agora. Espero muito vê-los em breve e até a nossa próxima aula. Estudem, por favor, né? Não deixem de, para variar, minhas imagens fofas, né? Esse soninho gostoso aí. Eu desejo a vocês hoje. E um ótimo fim de semana, porque seria, né, nossa aula normal. Eu não deixo de falar isso nunca para vocês. Sempre eu desejo um ótimo fim de semana, uma ótima semana, tá bom? Sucesso para nós e estudem, não fiquem só nesse vídeo, só me escutando. Tentem também ler, interpretar, anotar. Qualquer dúvida também vocês vão poder estar deixando dentro do site, né, disponível para a gente, e a gente vai tentando tirar essas dúvidas de vocês da forma mais tranquila possível, tá bom? Um beijo, boa noite e fiquem com Deus.